Boa noite a todos os irmãos, nós estamos transmitindo o nosso culto. Nós, desde a quinta-feira, nós estamos trabalhando para tornar possível essa transmissão. Pedimos a você que possa comunicar aos irmãos a respeito do nosso canal. E o nosso objetivo é abençoar você com a pregação da palavra do Senhor. Nós estamos nessa condição de quarentena. É recomendável que você não saia de casa, saia só por necessidades bem urgentes, e nós temos trabalhado para que isso seja possível. Nós ainda não temos uma transmissão de boa qualidade, mas diante dos equipamentos que nós temos aqui, foi uma grande vitória termos conseguido fazer o que nós fizemos pela manhã e agora à noite. Desde quinta-feira nós temos trabalhado, feito testes, e dentro das nossas possibilidades, essa é uma grande vitória para nós podermos transmitir o nosso culto. Esperamos que você seja abençoado. Continue aí pelo chat, fazendo os seus pedidos de oração, para nós anunciarmos aos demais irmãos e também para orarmos por você, tanto durante a programação, como também enquanto não estivermos aqui transmitindo, certamente nós estaremos orando por você. Nós não sabemos por quanto tempo exatamente nós precisaremos ficar nessa situação. Situações como essas, eu só conheci através dos livros de história. Nunca em toda a minha vida, e talvez você tenha algum idoso na sua casa, talvez ele não recorde de uma situação como essa, que tenhamos que evitar sair das nossas casas. Os livros de história contam sobre várias situações semelhantes, de pragas, de pestes, e essa é uma situação muito delicada para nós. Como Igreja de Cristo, nós temos a responsabilidade de continuar crendo no Senhor, de continuar cultuando o nosso Deus, independentemente de que estejamos nos encontrando em um prédio de uma igreja. E nesse momento em que nós estamos tendo a nossa liberdade privada, tendo a nossa condição de liberdade um pouco que limitada, nós estamos pensando a respeito do que é ser um cristão dentro de casa. Como cristãos, nós temos a grande responsabilidade de anunciarmos o nome do Senhor. Nós somos todos chamados à responsabilidade de pregar o Evangelho. Só que nós poderíamos pensar, como que nós podemos fazer isso numa época como a nossa, em que o recomendável é que não saiamos de casa? E nós sabemos, como Igreja de Cristo, que a função da igreja aqui na terra, uma delas, é pregar o Evangelho de Cristo. É anunciarmos o nome de Deus, fazermos o Senhor conhecido em todos os lugares. É expressamente explicado na palavra de Deus a respeito da nossa responsabilidade de fazermos o nome de Cristo conhecido até os confins da terra. Mesmo em nossas casas, nós devemos continuar sendo missionários. Devemos continuar pregando o Evangelho. E talvez você pense, eu continuarei sendo um cristão, continuarei fazendo missões por meio das minhas orações. E de fato, nós fazemos missões por meio das nossas orações. Mas o que eu quero pensar com você é a condição do missionário enquanto pessoa que está no campo. Esse também está limitado em sua casa, esse também não poderá sair. E nós temos outras formas de fazermos missões. Essa é uma delas. Nós estamos pregando o Evangelho por meio da internet. Existe a TV, existe a rádio, e todas elas são situações em que se pode pregar o Evangelho. E é justamente o que nós estamos fazendo aqui. Mas eu queria pensar com os irmãos nessa noite a respeito do que nós podemos fazer como missionários dentro das nossas casas. Nós, como cristãos, em nossas casas, devemos continuar instruindo os nossos filhos, continuar pregando a palavra de Deus por meio das condições que Deus nos dá. E eu quero convidar você para meditar comigo no Salmo de número 78. Este é o salmo que eu quero
meditar com você. Você pode abrir a sua Bíblia aí na sua casa e acompanhar conosco o que este salmo diz. Salmo de número 78. Salmo de número 78, nós consideraremos versículos do 1 ao versículo 8. Esse é o texto da nossa meditação. Eu quero pensar com você nessa noite sobre como que nós podemos fazer missões dentro de casa. Como que podemos ser missionários dentro da nossa casa. O Salmo 78 é um salmo que fala a respeito disso, a respeito de instruirmos os nossos filhos nos caminhos do Senhor, para que estes, por sua vez, possam instruir outras pessoas. Salmo 78, nós vamos ler versos do 1 ao 8. Acompanhe comigo a leitura da palavra do Senhor, que diz o seguinte: Escutai, povo meu, a minha lei, prestai ouvidos às palavras da minha boca. Abrirei os lábios em parábolas e publicarei enigmas dos tempos antigos. O que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais, não encobriremos aos nossos filhos. Contaremos à vindoura geração os louvores do Senhor e o seu poder e as maravilhas que fez. Ele estabeleceu um testemunho em Jacó, instituiu uma lei em Israel, e ordenou aos nossos pais que os transmitissem aos seus filhos, a fim de que a nova geração os conhecesse. Filhos que ainda hão de nascer, se levantassem e por sua vez os referissem aos seus descendentes, para que pusessem em Deus a sua confiança e não se esquecessem dos feitos de Deus, e que não fossem como os nossos pais, geração obstinada e rebelde, geração de coração inconstante e cujo espírito não foi fiel a Deus. Vamos orar, baixe sua cabeça, nós queremos conversar com Deus, pedindo a direção dele para esse momento. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos pela oportunidade que o Senhor nos dá de podermos pregar a tua palavra por meio da internet. Pedimos por cada um dos irmãos que estão em casa nesse momento, pedimos que o Senhor, essa situação, um clamor em respeito a essa situação. Pedimos que cada um de nós, em nossas casas, sejamos missionários, possamos continuar com a nossa responsabilidade de pregar a palavra do Senhor aos nossos filhos, aos nossos irmãos e aos nossos familiares. E que o Senhor nos dê graça para que alcancemos esta vitória. Pedimos por cada um dos irmãos que estão enfermos, te pedimos pelos irmãos de idade da nossa igreja, que o Senhor esteja preservando a vida deles, e pedimos que o Senhor abençoe cada um dos irmãos, em especial aqueles que trabalham na área da medicina, que o Senhor os proteja e que o Senhor coloque a sua mão poderosa sobre cada um deles. Nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém. Este salmo nos ensina alguns passos que nós devemos tomar para fazer com que as nossas casas sejam campos missionários. Antes de nós considerarmos o texto tal como eu quero considerar, existem algumas informações importantes a respeito desse salmo. Esse salmo foi escrito por Asaf. Asaf era um dos antepassados da família dos levitas, aquela família que veio a ser a responsável pela adoração do templo, pelo sacerdócio. A Asaf nós atribuímos os salmos de número 73 até o salmo de número 83. Este salmo é classificado como um salmo didático. Um salmo didático, ele tinha como objetivo trazer instruções para que os servos de Deus contemplem essas instruções, passando pela história do povo de Deus, de todos os atos de Deus, e que pudessem tirar algumas lições baseadas nesse salmo.
Nós vamos considerar apenas os versos do 1 ao 8, mas você pode, logo em seguida, quando nós terminarmos o culto, você pode continuar lendo todo o Salmo, e você verá claramente que todo o Salmo é uma recordação de todos os feitos de Deus durante a história do povo de Israel. E este Salmo traz para nós alguns passos que nós devemos tomar para fazer de nossas casas campos missionários. Alguns passos que nós devemos tomar para que continuemos o trabalho de pregação da palavra de Deus em nossos lares. Porque missões nós não fazemos apenas quando enviamos um missionário até os confins da terra. Missões não fazemos apenas quando nós saímos pelas ruas, mas se faz necessário também fazermos missões dentro das nossas casas, falarmos do Senhor àqueles que vivem debaixo do mesmo teto que nós. E este salmo, então, nos traz o primeiro passo que nós podemos tomar para tornar a nossa casa um campo missionário. O primeiro passo é recordando o passado. Versos do 1 ao 4, o salmista Asaf vai falar sobre como que nós podemos recordar o passado para tornar Deus lembrado na vida das outras pessoas. Logo no verso 1, nós temos Asaf conclamando os seus leitores a escutar, a prestar ouvidos àquilo que Deus diz. Nós não somos fonte do ensino de Deus, nós somos apenas transmissores. Nós somos apenas aqueles que fomos chamados a falar daquilo que o próprio Deus falou a respeito de si. Nós não descobrimos Deus, foi Deus quem se revelou a nós. E ao se revelar a nós, Ele nos chamou a também falarmos dele às outras pessoas. Nessa parte ainda do Salmo, o salmista Asaf utiliza aí algumas expressões na primeira pessoa, algo que era muito característico dos profetas. Se você lê o Antigo Testamento, você percebe que sempre o profeta falava em primeira pessoa, como se a mensagem fosse dele mesmo, quando na verdade o profeta era um homem que falava da parte de Deus. Veja aí nos versículos que diz: povo meu, minha lei, palavras da minha boca, são expressões que Asaf usa para dizer que a sua mensagem tinha como fonte a pessoa de Deus. E essas expressões revelam exatamente que Asaf e qualquer profeta de Deus fala em nome de Deus, de tal forma que quando nós pregamos, é Deus falando. De tal forma de que quando nós lemos a palavra de Deus, é Deus quem está falando. Nós não somos criadores de uma mensagem. Nós não estamos aqui inventando uma mensagem. Nós estamos transmitindo a mensagem que Deus nos entregou para que nós falássemos a outras pessoas. E em nossas famílias, devemos fazer da mesma forma. Devemos transmitir aos nossos filhos e aos nossos parentes a mesma mensagem que um dia tocou o nosso coração. Versículo 2, o salmista fala que esse falar de Deus seria por meio de parábolas e enigmas. Veja no versículo 2, diz: abrirei os meus lábios em parábolas e publicarei enigmas dos tempos eternos. As parábolas, elas são figuras de linguagem, elas são formas que Deus usa ou comparações que Deus usa para falar verdades espirituais. Quando você lê os evangelhos, você percebe que Jesus era um mestre em criar parábolas. Jesus era um mestre em contar parábolas, comparando as realidades espirituais, as realidades do reino de Deus com as comparações ou com o nosso cotidiano. E essas parábolas aqui, a qual Asaf se refere, eram exatamente aquilo que era equivalente aos provérbios que se contava na antiguidade, que eram, na verdade, máximas de sabedoria diária para instruir os mais novos. Também no verso 2, o salmista faz menção de que Deus fala também por meio de enigmas.
os enigmas não eram coisas obscuras, não eram coisas indecifráveis. Enigma era simplesmente algo que de outro tempo, ou algo que em outro tempo não era conhecido a nós. Por isso que Deus nos fala dos seus enigmas. Era algo que estava oculto ao nosso conhecimento, mas que Deus nos deu a conhecer. O reformador João Calvino, em seu comentário desse salmo, ele diz o seguinte, que os enigmas não eram sentenças obscuras, mas ditos que são enfáticos e dignos do homem tomar nota. Os enigmas eram revelações da parte de Deus que são dignas de nós pararmos e atentarmos e considerarmos aquilo que Deus fala. Os enigmas nada mais, nada menos eram do que conhecimentos que até então estavam ocultos a nós pecadores. Como eu disse agora há pouco, se Deus não resolvesse falar de si a nós, nós não o conheceríamos, porque nós não somos capazes de descobrir Deus. A menos que Deus fale a nós, nós não seríamos capazes de descobrir Deus. Em Mateus capítulo 13, versículo 35, essa passagem ela é parafraseada na narração de Mateus, que na verdade essas palavras elas estão contidas no livro do profeta Ezequiel, no capítulo 17, versículo 2. Mas abra comigo em Mateus capítulo 13, versículo 35, diz o seguinte: para que se cumprisse o que foi dito por intermédio do profeta, abrirei em parábolas a minha boca, publicarei coisas ocultas desde a criação do mundo. Então a ideia do enigma que Deus nos deu a conhecer são palavras que em outro tempo eram ocultas a nós. São palavras que em outro tempo nós não poderíamos saber, a menos que Deus dissesse a nós. Versículos 3 e 4, continuando ainda, falando a respeito disso, o salmista Asaf vai dizer: o que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais, não encobriremos aos seus filhos, contaremos à vindoura geração os louvores do Senhor e o seu poder, e as maravilhas que fez. Nos versos 3 e 4, nós temos amarrada a ideia presente dos versos do 1 ao verso 8. O salmista vai falar daquilo que nós ouvimos, daquilo que nós aprendemos, e é exatamente isso que nós devemos contar aos nossos filhos. No versículo 4 diz que nós não devemos encobrir nada disso, mas devemos contar às vindouras gerações. E o que nós devemos contar às vindouras gerações? É exatamente os louvores do Senhor e o seu poder e as grandes maravilhas que Deus fez e as grandes maravilhas que Deus tem feito por meio das nossas vidas. Nós recebemos uma mensagem que não provém de nós. Em 2 Pedro, no capítulo 1, nos versos do 20 até o versículo 21, 2 Pedro, capítulo 1, versos do 20 ao 21, Pedro vai dizer o seguinte: sabemos, ou sabendo, melhor dizendo, primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, porque nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Veja como Pedro é enfático em dizer que as profecias não foram de particular elucidação, não foram loucuras da parte dos homens, e que também jamais nenhuma profecia foi dada por vontade humana. O homem não quer, o homem não busca a Deus, e no final do versículo 21, ele diz que foram homens santos que falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. E essa é a mensagem que nós devemos passar aos nossos. Essa é a mensagem que mesmo em nossas casas,
confinados, em quarentena, nós temos a grande responsabilidade de continuar contando aqueles que vivem conosco. Mas há um segundo passo aqui que o salmista Asaf nos diz para que as nossas casas sejam campos missionários. O segundo passo que nós devemos tomar para fazer de nossas casas um campo missionário é testemunhar no presente. Veja no versículo 5, diz: ele estabeleceu um testemunho em Jacó, instituiu uma lei em Israel, e ordenou aos nossos pais que os transmitisse aos seus filhos. Segundo passo que Asaf nos dá para que as nossas casas sejam repletas do conhecimento de Deus, para que as nossas casas sejam campos missionários, é que nós devemos testemunhar no presente. O verso 5, Deus estabeleceu um testemunho em Jacó, isto é, no seu povo. O seu povo foi a testemunha dos grandes feitos de Deus. Nós poderíamos nos dar por satisfeitos em simplesmente ouvir das maravilhas de Deus, em simplesmente sermos alvos da salvação de Deus. Poderíamos nos alegrar, isso deve encher o nosso coração de alegria, a salvação que Deus derramou sobre nós. Mas Deus não apenas quer que nos alegremos com a salvação, Ele quer que também falemos a respeito de Deus. A expressão testemunho deste verso não fala de pessoas, mas fala do que Deus estabelece a respeito de si. Fala dos atos de Deus em falar sobre si, das testemunhas que nós somos enquanto aquilo que nos foi entregue, e não que nós temos uma mensagem que é nossa, mas nós somos testemunhas daquilo que Deus fez. Então, o testemunho aqui no versículo 5, ao qual Asaf se refere, são os feitos de Deus. O nosso dever é falar sobre os testemunhos de Deus. E, por tabela, nós seremos testemunhas daquilo que nós falamos a respeito de Deus. Porque Deus fala de si apesar de nós. Por mais que nos calemos, por mais que sejamos omissos, Deus fala apesar de nós. Deus diz de si apesar da nossa fraqueza, apesar da nossa condição. Lucas capítulo 19, você pode abrir comigo, é um texto interessante. Você que conhece o contexto dos evangelhos, no capítulo 19, Jesus entra de forma triunfal em Jerusalém, e Lucas 19, versículo 38 diz, bendito o rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas maiores alturas. Ora, alguns dos fariseus lhe disseram em meio à multidão: Mestre, repreende os teus discípulos. Mas ele lhes respondeu: asseguro-vos que se eles se calarem, as próprias pedras clamarão. Deus fala de si apesar de nós. Deus dá testemunho de si, mesmo quando nós nos calamos. Nós temos uma multidão gritando, querendo proclamar Jesus rei. E os fariseus chegam e pedem para que Jesus mande os seus discípulos se calarem. E Jesus disse: se eles calarem, as pedras clamarão. Se eles se calarem, haverá outras formas do povo me conhecer. E no versículo 5, no final do verso, nós temos a ordem sublime de transmitir estas verdades aos nossos filhos. No final do versículo 5 diz: e ordenou aos nossos pais. É uma ordem que transmitamos aos nossos filhos, que falemos aos nossos filhos. Alguns textos são bem interessantes nesse sentido. Por exemplo, em Êxodo, capítulo 10, versículo 2, diz:
e para que contes aos ouvidos dos teus filhos e dos filhos dos teus filhos as coisas que fiz no Egito e os meus sinais que eu tenho feito entre eles, para que saibais que eu sou o Senhor. Deuteronômio 32, versículo 7 diz: lembra-te das coisas da antiguidade, atenta para os anos das muitas gerações, e pergunta ao teu pai, e ele te informará, e aos teus anciãos, e eles te dirão. No Salmo 44, versículo 1 diz: ó Deus, nós ouvimos com os nossos ouvidos, e os nossos pais nos têm contado os feitos que realizastes em seus dias, nos tempos da antiguidade. São muitos os testemunhos que Deus deixou a respeito de si, e nós precisamos falar de todos eles. Nós precisamos falar da grande salvação que Deus tem efetuado em nossas vidas e da grande salvação que Deus pode efetuar naqueles que vivem conosco, daqueles que estão conosco. Os nossos filhos precisam ouvir sobre os grandes feitos de Deus. Em Isaías 64, versículo 4 diz: porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu Deus além de ti, que trabalhe para aqueles que nele esperam. O nosso Deus é um Deus que trabalha para aqueles que nele esperam. E se você tem esperado no Senhor, certamente você tem sido abençoado. Terceiro passo, então, Asaf nos contará sobre como nós podemos tornar as nossas casas, os nossos lares, em campos missionários. Vimos o primeiro passo, baseado nos versos do 1 ao 4, que é recordar o passado. Esse é o primeiro passo para tornar o nosso lar um campo missionário. Precisamos recordar o passado. Em segundo lugar, o segundo passo é que nós devemos testemunhar no presente. E agora nós veremos o terceiro passo, considerando os versos de 6 a 8. Terceiro passo para que tornemos os nossos lares em campos missionários é que nós devemos esperar frutos eternos. Para que os nossos lares sejam campos missionários, nós precisamos esperar frutos eternos. A nossa grande virtude enquanto missionários, enquanto pregadores da palavra de Deus, é confiar que de Deus é que vêm os resultados. Nós sabemos que é o nosso dever falar, mas não temos garantias de resultados. Nós sabemos que é o nosso dever falar de Cristo, mas nós não temos nenhuma garantia de que pessoas crerão. Pelo contrário, se nós observarmos o que Paulo diz em Romanos capítulo 3, o homem é incapaz de atender ao chamado de Deus, a menos que o próprio Deus haja nesse homem e torne ele apto para crer no Senhor, porque dele mesmo, de nós mesmos, nós não conseguimos crer no Senhor, a menos que Deus nos chame para junto de si. E no verso 6, ele inicia o versículo com a expressão a fim de quê? E o salmista então passa a mostrar quais são os resultados dos passos anteriores que nós consideramos. Quais são os resultados de nós recordarmos o passado e de testemunharmos no presente? E o salmista, então, passará a nos dizer quais são esses resultados, ou qual é o objetivo de buscarmos ou de pregarmos a palavra de Deus. Existe, de nossa parte, essa espera de que Deus seja aquele que torne a mensagem capaz de ser ouvida aos outros homens. No versículo 7, então, o salmista vai dizer qual o objetivo da nossa mensagem. Versículo 7 diz: para que pusessem em Deus a sua confiança e não esquecessem dos feitos de Deus, mas lhe observasse os mandamentos. O objetivo de nós pregarmos
é para que aqueles que ouvem confiem em Deus, não esqueçam de Deus e obedeçam aquilo que Deus diz em sua palavra. As Escrituras possuem esse objetivo claro, de que o homem confie em Deus, não esqueça de Deus e que observe os mandamentos que o próprio Deus estabelece em sua palavra. E no versículo 8, nós temos um memorial, uma lembrança a respeito do futuro. Ele diz: e que não fossem como os nossos pais, geração obstinada e rebelde, geração de coração inconstante e cujo espírito não foi fiel a Deus. Esse é o grande objetivo de pregarmos a palavra de Deus, é que os homens não sejam rebeldes a Deus. O grande objetivo de nós pregarmos aos nossos filhos, de nós pregarmos aos nossos familiares, é que eles não sejam rebeldes, como um dia nós fomos, como um dia os nossos pais foram. É para que mude a sorte dessas pessoas, é para que mude o futuro dessas pessoas, é para que, ao invés de opróbrio, essas pessoas provem da tão grande salvação que Deus um dia efetuou. Quais os frutos que você tem esperado da parte de Deus? Quais são os objetivos que você tem projetado para os seus filhos? Certamente nós queremos que os nossos filhos sejam grandes, mas muitos de nós queremos que os nossos filhos sejam grandes apenas diante dos homens, enquanto que nós devemos ansiar que os nossos filhos sejam grandes diante de Deus, que os nossos filhos sejam grandes homens e mulheres de Deus. Esse período que nós estamos em quarentena, que estamos em nossas casas, é uma oportunidade ímpar de você falar de Jesus para os seus filhos, de você sentar com os seus filhos, de você orar com os seus filhos, de você passar instruções aos seus filhos. Nós não devemos gastar os nossos tempos em casa com coisas fúteis. Haverá momentos em que nós precisaremos descansar, haverá momentos em que nós precisaremos nos descontrair, mas esta será uma oportunidade ímpar de você falar de Jesus para os seus filhos, de você, pai, ser um pastor da sua casa, de você, mãe, ser uma pastora dos seus filhos, já que mulheres não são pastoras, já que mulheres não podem pastorear igrejas, e você, irmã, que tem filhos não crentes e esposo não crente, é uma oportunidade de você ser a pastora dos seus filhos. Temos 3 passos aqui diante de nós. 3 passos para que os nossos lares sejam campos missionários. O primeiro deles, devemos recordar o passado. O segundo, devemos testemunhar no presente. E em terceiro, esperar frutos eternos. Que Deus nos abençoe e que esse momento seja por demais aproveitado por nós, para que nós preguemos o Evangelho aos nossos filhos, para que sentemos, oremos com os nossos filhos e falemos a respeito das grandezas de Deus, para que todos nós sejamos abençoados através da palavra do Senhor. Amém. Amém.